Graças a Deus e a paz do Senhor Jesus a todos. Que o nosso bom e maravilhoso Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Hoje nós iniciamos mais um dia, mais uma batalha. Nós não sabemos o que há de vir. Então é necessário que venhamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Eu sou o pastor Felipe e eu quero orar por você. Quero trazer uma direção da parte de Deus para a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e não esqueça de compartilhar, tá bom? E curtir também. E para a glória e honra do nosso Deus, já alcançamos aí 900 inscritos. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado, compartilhando, enviando para os seus familiares, nos grupos de WhatsApp, compartilhando nas redes sociais. Tenha certeza que você faz parte dessa vitória que alcançamos. E como eu sempre digo, tudo é para a glória de Deus, porque é sobre Ele, é dele que falamos aqui no canal. Nos comentários deixa aí o seu pedido de oração, tá bom? Que daqui a pouco nós vamos estar orando por você, intercedendo pela sua casa, pela sua família, e seja qual for o seu problema, o nosso Deus é poderoso para entrar com providência, para mudar o cenário, mudar toda a situação. O meu copo com água já está aqui preparado, prepare o seu também, que daqui a pouco nós vamos estar consagrando. A minha Bíblia, ela está aberta no livro de Isaías, capítulo 38, e diz assim no título da palavra: A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aquele profeta ele foi apenas um intermediário. Ele levou aquilo que Deus ordenou que ele dissesse a Ezequias. E o que foi que Deus disse através da boca do profeta? Que Ezequias ia adoecer de uma doença mortal e ele não ia viver. E a casa dele era para ser colocada em ordem. Então, diz assim no versículo 2, que virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Presta bem atenção. De quem ele ouviu que ia ficar enfermo? De Deus. Ah, mas foi o profeta que disse. Mas foi Deus que estava usando a boca do profeta. Ele ouviu de Deus. Deus disse: coloque em ordem a tua casa, porque você vai ficar doente de uma enfermidade mortal e não vai viver. Mas a palavra de Deus diz no versículo 2 que ele virou o rosto para a parede e foi orar a Deus. Ouvir da boca de homens, ouvir da boca dos médicos é uma coisa. Agora, ouvir de Deus é algo totalmente diferente. Por quê? Deus, ele tem o domínio de tudo. Ele que abre, ele que fecha a porta, ele que permite, ele que não permite, ele que dá a vida e permite também que a pessoa seja recolhida. Ele tem o domínio de tudo. Esse é o nosso Deus. E se Deus tem o domínio e ele está acima de tudo e de todos, o que Deus determinar está determinado, a não ser que ele mesmo, ele volte atrás e não faça aquilo que ele determinou. Mas ninguém pode impedir as determinações de Deus. Não existe homem cujo tem uma grande autoridade na terra, não existe nada e nem ninguém que possa impedir algo que Deus determina. Se você ouvir do médico que você está doente, que você está enfermo, você entende que além da medicina existe um Deus que faz o impossível. E você vai recorrer a Deus. Agora, e se Deus dizer para você, não existe nada e nem ninguém acima de Deus. E é comum que as pessoas tenham ouvido os homens que estão doentes, que estão desenganadas, e as pessoas aceitam a enfermidade, aceitam o câncer, aceita a cegueira, aceita um filho nos vícios.
É o que a gente vê, infelizmente. E quando alguém passa por um problema ou descobre, tem pessoas que não fazem como Ezequias, vão lá orar a Deus, não. Sabe o que elas fazem? Vão contar para um, para outro, vai colocar na rede social, depois olhe lá se falar com Deus. Deus, ele é o nosso amigo, é o nosso conselheiro, nós temos que ter intimidade com Deus. Todas as vezes que passarmos por uma situação difícil, Deus tem que ser o primeiro a saber, mas ele já sabe, mas nós temos que expor para ele. Nós temos que abrir a nossa boca e dizer: Deus, mesmo que o Senhor saiba, eu quero aqui expor a minha situação diante de Ti. E observa que ele virou o rosto para a parede e orou a Deus. Isso é muito forte. Quantas pessoas, ao invés de orar o rosto para a parede, virar o rosto para a parede e orar a Deus, vão expor a sua vida em rede social, vão colocar indiretas em rede social. Quantas pessoas, ao invés de virar o seu rosto para a parede e orar a Deus, vão expor a sua vida para pessoas que muitas das vezes quer o teu mal, quer a tua queda, quer a sua morte. Quantas pessoas têm o maior desejo que algo de ruim aconteça com você? Então faça como Ezequias, vira o rosto para a parede e ora. E qual foi a oração que ele fez? Ele disse assim para Deus: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Na oração de Ezequias, ele pediu para Deus se lembrar de quando ele andou retamente, de quando ele fez aquilo que agradou a Deus. Certamente, naquele presente momento, as atitudes de Ezequias não estavam agradando a Deus. E a palavra de Deus diz que ele chorou muitíssimo. Isso aí é um detalhe muito importante, porque nas nossas orações, quando a gente abre o nosso coração diante de Deus, quando a gente age com sinceridade na nossa oração, a gente não vai resistir à presença de Deus ali do nosso lado, e vai vir sim as lágrimas, o choro vai vir. Isso também demonstra o arrependimento, mas não só o arrependimento de palavras, mas o arrependimento que vem do mais íntimo. E Deus enviou novamente o profeta, o mesmo profeta que disse que ele ia ficar doente, que Deus usou para poder dizer que ele ia ficar doente, que ele ia morrer, foi o mesmo que Deus ordenou: vai lá e diz a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos. Então, ou seja, só Deus pode voltar a uma determinação que ele mesmo fez. E quantas vezes a gente ouve dos homens, baixa a cabeça, aceita, desiste. Meu irmão, minha irmã, por isso que nós temos necessidade de perseverança. E se Deus ouviu a oração de Ezequias, mesmo Deus determinando aquilo, será que Deus não vai ouvir a sua oração? Talvez você não tenha agradado a Deus no presente momento, mas peça para Deus se lembrar que Deus vai se atentar para os seus acertos. São poucos acertos que a gente tem, maiores são os nossos erros, mas Deus vai olhar para isso e certamente vai ouvir a sua oração e vai mudar o cenário, porque o cenário que era de tristeza, porque ele sabia que ia morrer, Deus acrescentou mais 15 anos de vida e ainda deu muitas vitórias para ele. Porque Deus diz assim no versículo 6: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Arcás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Glória a Deus. Falando em orar, em oração, vamos fazer a nossa oração, vamos falar com Deus. Por isso é importante você estar aqui conosco, orando todos os dias a partir das 5 horas da manhã. Não importa também o momento que você acompanha,
Mas se você puder, logo quando você começar o seu dia, assista o vídeo, venha para a oração, venha ouvir a direção de Deus, coloque Ele como prioridade na sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai maravilhoso, bendito seja o teu nome. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Pai, tende misericórdia da nossa vida. Se o Senhor fosse atentar para os nossos erros, jamais nos ouvirá. Mas lembra, Senhor, lembra de quando te agradamos, lembra de quando fizemos a tua vontade. E se temos passado por algum tipo de situação por causa das escolhas erradas que temos feito, meu Deus, que o Senhor venha ter de compaixão desse homem, desta mulher que tem enfrentado um deserto no seu casamento, na sua saúde, no seu ministério, na sua vida financeira, e parece que não vai ter fim. Visita agora, fortalece o fraco, levanta o que está caído, cura o doente, que ao beber dessa água que o Senhor está derramando o teu poder e a tua unção, meu Deus, que essa criatura ela venha ter ânimo, coragem, ela venha se levantar dessa prostração, que a saúde venha a ser restaurada, não só a física, mas a psicológica, a emocional. Abre portas, meu Deus, eu te peço ao empresário, ao pensionista, a essa criatura que está desempregada. Abençoa o nosso dia, que o Senhor esteja, meu Deus, na frente de tudo que iremos fazer, nos livrando, nos protegendo de todos os laços de Satanás, do acidente, do espírito da morte, do assalto, pois nós entregamos a nossa vida em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Beba da água. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui. E olha, nossa próxima missão é chegar a 1000 inscritos. Vai ser rapidinho, eu creio. Olha, eu preciso da sua ajuda, então compartilhe, tá bom? Deus abençoe a todos.